LaVey dedicou um livro inteiro para ensinar as mulheres como atingirem seus objetivos simplesmente sendo uma mulher. Apesar de ser uma leitura muito útil para qualquer homem, o livro A Bruxa Satânica foi escrito tendo em mente exclusivamente o público feminino. O autor de fato nos lembra a todo tempo que homens e mulheres são diferentes e que cada lado pode tirar vantagens explorando suas próprias diferenças. Este vídeo não quer se tornar uma versão masculina do livro de LaVey, pois para isso seria preciso verdadeiramente um segundo vídeo exclusivamente dedicado ao assunto. Contudo, aqui será exposta uma importante lição para os feiticeiros satânicos da magia menor. Provavelmente a lição mais importante que se possa aprender, não para conquistar uma mulher específica mas para ter uma vida emocionalmente segura e sexualmente gratificante. Uma das dicas mais comuns dadas pelos parentes mais velhos aos jovens é a de que para conseguirem o que querem especialmente com as garotas, eles devem simplesmente ser vocês mesmos. Este é um bom conselho, mas extremamente perigoso numa sociedade tão hipócrita como são a maioria das sociedades do planeta Terra. Afinal, como eles podem ser eles mesmos se sequer sabem quem realmente são? Como podem agir naturalmente se a vida toda foram ensinados a ir contra suas próprias naturezas? Antes de agir naturalmente é preciso livrar-se de toda a carga adquirida psicologicamente e que criou entraves e bloqueios mentais contra a nossa forma natural de agir. É vergonhoso ver homens livres ainda hoje agindo exatamente da forma como era exigida dos escravos do antigo Éon. Quando se pergunta a um grupo de mulheres o que elas realmente procuram em um parceiro, elas simplesmente respondem, um homem. Uma resposta simples, mas raramente entendida pelo sexo oposto. Na sua ânsia de mostrar-se bons maridos, uma multidão de eunucos psicológicos dedica-se a crescerem como românticos bons sujeitos e como consequência inadvertidamente torna-se péssimos amantes. Eles foram ensinados por uma sociedade degenerada que é indelicado tem instintos masculinos e assim fingem não ter testosterona e tentam expressar sua feminina da melhor forma possível achando que com isso conquistarão a garota dos seus sonhos. Vejam o exemplo dos rapazes de hoje que tentam mostrar para suas preferidas como são bonzinhos e o quão bons cozinheiros podem ser. Eles se forjam de forma romântica e delicada, tornam-se rapidamente os melhores amigos das garotas até que finalmente ganham um adesivo de assexuado na mente daquelas que pretendiam conquistar. Ouve então as mulheres comentarem quão especiais eles são e se lamentarem porque os outros não são iguais a eles. E então elas viram as costas e procuram um homem de verdade. O satanismo diz que não mais deve ser assim, as pessoas não precisam se sentir mal por serem o que são. Os tempos antigos já passaram, e tanto os homens como as mulheres não precisam mais usar a santa mortalha da castidade. É lamentável que ainda hoje no alvorecer da era satânica, demore tanto tempo até que os primeiros insights de bom senso comecem a clarear as ideias dos rapazes e eles percebam quão ridículo é insistir na interpretação do Virgem Romeu. Se tiverem sorte, transformarão seus hábitos e eventualmente serão rotulados de cafajestes na maioria das sociedades primitivas em que vivem, mas terão aquilo que sempre quiseram ter e poderão finalmente ser aquilo que sempre gostariam de ser. Tornar-se um cafajeste é algo que depende mais da prática do que da teoria, isso porque é mais sobre adotar uma nova postura frente às mulheres e a si mesmo do que aprender quaisquer técnicas ou maneirismos de conquista. Qualquer pessoa pode decorar cantadas ou técnicas de paquera, e são estas que perfazem o grande montante dos lucros de livros de autoajuda e cursos sobre sedução que no fundo nada ensinam de importante e tem como única utilidade enriquecer seus autores. Ser um cafajeste é algo muito mais simples, pois trata-se de adotar um estado mental específico, não é algo que precisa ser aprendido. As mulheres estão certas quando dizem que nenhum homem presta. Todos nós já nascemos cafajestes e por azar aprendemos a ser delicados românticos. Desta forma, não se faz necessário qualquer tipo de programação, mas simplesmente uma limpeza mental daquilo que o impedia de manifestar sua perfeita forma de ser. Você pode ter o corpo que já tem, os hábitos que já tem e os gostos que sempre teve, e ainda assim, se revelar um grande cafajeste. Lembre-se que todos os seus antepassados sem exceção, em maior ou menor grau foram cafajestes, caso contrário você sequer teria nascido.
Eles foram homens o suficiente para mostrar às suas antepassadas que eram partidos que realmente valiam a pena. Tudo o que você tem que fazer é tomar posse dessa sua herança natural. Em primeiro lugar, um cafajeste consegue o que quer das mulheres porque sabe que elas não são tudo na vida de um homem. Aqueles que acham que precisam de qualquer pessoa além de si mesma para ter uma vida completa entram no poço do desespero. Um homem que baseia sua vida nas mulheres dá poder a elas e está em maus lençóis. Se alguma dentre elas perceber isso, o sujeito fica em uma situação ainda pior. Homens com uma vida completa não baseiam sua existência e felicidade em conseguir uma parceira, eles têm paixão por outras coisas também, e é exatamente por isso que não superestimam uma dependência pelo sexo feminino. Dependência cria medo, e medo cria hesitação na hora da conquista, algo que um cafajeste de verdade nunca tem. Caras legais são delicados e se preocupam profundamente se uma dada mulher vai ou não gostar deles. Caras legais vão para o fim da fila. Um cafajeste tem a si mesmo e não uma ou outra mulher como foco central de seus pensamentos. Na verdade, ele só pensa nos interesses da garota após começar a se relacionar com ela, e somente se ela valer a pena. Não pergunte o que você pode fazer por uma mulher, mas o que cada mulher pode fazer por você. A busca por um partido perfeito é um comportamento natural na mulher, mas é essencialmente ideológico quando em uma postura masculina. A mulher naturalmente procura aquilo que se convencionou chamar de príncipe encantado, mas o homem só procura uma mulher ideal quando percebe seu fracasso em conquistar as mulheres de verdade. Em última instância, é a mesma fuga metafísica dos covardes que criaram o céu e o paraíso. No antigo o amor era algo obrigatório e a história mostrou que essa ideia simplesmente não funciona. A parte disso, é patético ver a facilidade que alguns homens têm de se apaixonar. Eles nem ao menos conhecem a garota e forçam em si mesmos uma postura de amor incondicional, o que frequentemente afasta o objeto de seus desejos e não os deixa com nada senão períodos cíclicos de depressão. O cafajeste, como satanista, compreende que a vida não é um conto de fadas. Não é só porque você gostou de uma mulher no primeiro, ou mesmo no quinto, encontro que ela provou ser boa o bastante para merecer um verdadeiro comprometimento seu. Um romântico idealiza uma mulher e a coloca em um pedestal acima de si mesmo. Tal comportamento deveria naturalmente ser rejeitado por qualquer satanista, afinal a base de nossa filosofia é amar a si mesmo sobre todas as coisas. Trate uma garota como uma rainha e ela não verá nada além de um súdito em você, pois você estará o tempo todo dizendo que ela é melhor do que você. Logo ela o abandonará exatamente por ter acreditado naquilo que você demonstrava, que ela era boa demais para você. O cafajeste põe a si mesmo no pedestal e não se inferioriza perante ninguém. Não perca tempo procurando uma princesa, torne-se você um príncipe e logo será seguido por dúzias de gatas borralheiras. Eventualmente você encontrará alguma que realmente vale a pena, mas isto é mais uma consequência natural e não algo a ser desesperadamente perseguido. Outro ponto importantíssimo é que seus instintos masculinos não são algo pelo qual você deva se sentir culpado, e muito menos combatido, muito pelo contrário, é algo a ser vivido e explorado. Quando um homem olha para o corpo escultural de uma garota, ele só está seguindo seus genes. Não há nada do que se envergonhar, e não há nada o que esconder. Uma mulher não precisa se desculpar se resolve agir de forma feminina, igualmente nenhum homem precisa pedir desculpas por agir conforme sua masculinidade. Em poucas palavras, tenha orgulho de sua testosterona. A natureza masculina é diferente da feminina, viver esta diferença é tirar proveito dela, especialmente numa sociedade em que poucos se aventuram a agir de tal maneira. Não basta, portanto, deixar de se sentir culpado por pensar e agir como um homem. É preciso também pensar e agir como um homem positivamente. O homem é por sua própria natureza o sexo dominante. Pode parecer machista dizer isso, mas as mulheres procuram sim por alguém que esteja no comando, que seja confiante e determinado. Quando você começa a agir assim, perceba, entre outras coisas, o quão ridículo é tratar o jogo da sedução com a delicadeza de uma mulher, quando se é um homem. Dê valor a si mesmo. Ouro e petróleo só valem alguma coisa porque não é encontrado aí pelas ruas, mas são algo que precisa ser encontrado com esforço e persistência.
Como um bom partido, você não pode estar disponível sempre que uma garota estalar os dedos. Um cafajeste não é sempre acessível, as mulheres devem se esforçar e lutar pelo seu tempo e sua atenção. Você pode ser alegre e entusiasmado, mas ainda assim é alguém com uma vida própria e seu tempo é precioso. Um homem de verdade não pode ficar ligando toda hora, porque tem outras coisas para fazer. Ele tem uma vida pessoal, uma família, hobbies e compromissos e ainda tem também outras mulheres para as quais dividir sua atenção. Não pense, portanto, que você precisa provar aquilo que você sente. Flores e bombons podem salvar um relacionamento, mas certamente não podem comprar um. Não tente provar a si mesmo com poesias ou rosas vermelhas. Você é o bom partido e é você que deveria estar sendo adulado. O ouvinte mais desesperado pode pensar agora que tudo que foi dito é muito bom, mas que não serve para ele. Por não ter uma multidão de mulheres o perseguindo, ele acha que não pode agir como um cafajeste, e pensando assim confunde causa com consequência. Se você pensa assim, entenda que ao se comportar como um cafajeste você se torna um cafajeste. Assuma publicamente que você é um bom partido, intimamente que você é um canalha, não com palavras, mas com ações. Trate a si mesmo dessa forma e uma mudança começará a ocorrer. As mulheres perceberão sem demora esta metamorfose, pois você passará a emitir certos sinais que naturalmente atraem as mulheres sem qualquer grande esforço de sua parte. Agora que este vídeo está no fim, convenhamos, um cafajeste é simplesmente o nome que uma sociedade hipócrita dá para o sujeito que tem coragem o suficiente para ser um homem. E ser um homem é muito mais do que simplesmente ter a mulher que você quiser, quando você quiser. Ser um homem é vestir a camisa do sexo forte em um espírito de liderança, confiança e autodeterminação. Conforme você for adotando esta postura, verá que não somente seu sucesso com o público feminino aumentará, mas igualmente sua vida social, sua carreira e a imagem que tem de si mesmo atingirão novos patamares. Isso porque homens de verdade são artigos raros hoje em dia. Tenha a coragem de tornar-se um deles e você se transformará rapidamente em um bem de alta demanda. Bem pessoal, era isto, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam e compartilhem o canal e até a próxima.